Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos trazendo um vídeo sobre introdução ao Sheet Metal no Creo Parametric. Para quem ainda não conhece e não teve contato com essa parte do Sheet Metal do Creo, tem que saber que onde se encontram as ferramentas que permitem projetar peças em chapas de metal. Daí o nome Sheet Metal. Com ele nós podemos criar peças desde as mais simples até as mais complexas. Você pode usar essa parte do Sheet Metal do Creo para projetar suas peças com recursos padrão, como dobras, cortes, punções, e corner relief, entre outras ferramentas muito robustas que o Creo possui. Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo para criar uma peça simples e salvar o blank dessa peça para corte. Então aqui dentro já da interface do Creo, nós vamos aqui em New, Part, Sheet Metal, para criar essa nossa primeira peça. E aqui nós vamos dar um nome para ela. Pode ser um nome qualquer, pode ser nome teste, qual você preferir, ou o nome padrão que você vai precisar usar nela. E aqui já dentro da interface do Sheet Metal, nós vemos aqui umas ferramentas importantes, tais como o Extrude e o Planar. Para esse exemplo específico, nós vamos usar o Extrude. Aqui, ó, depois que você clicou em Extrude, ele vai te perguntar aonde que você quer desenhar o seu sketch. Você pode ver aqui embaixo, ó, que ele pede para você selecionar um plano ou uma superfície planar para definir ela como sketch, ou até mesmo já selecionar um sketch que você tenha feito. Aqui eu vou ativar os planos, só para a gente poder ver, e vamos selecionar aqui o plano de frente. Aqui ele já entrou no módulo Sketch, você pode ver aqui em cima na guia, e é aqui onde a gente vai começar a desenhar a nossa peça. Eu vou desativar aqui o plano porque eu não vou usar ele, e vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho que é o Sketch View, que ele deixa a nossa vista paralela ao plano do sketch. Ou também tem aqui, ó, o Sketch View. Se você perceber, ó, vê que ele está girado, você vem aqui e seleciona o Sketch View. E aí ele fica planar ao nosso sketch. Aqui, para começar a desenhar o nosso sketch, para usar a ferramenta Studio, a gente vai precisar desenhar basicamente as linhas. Nós vamos desenhar o perfil da nossa peça. Eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar o Centerline, porque eu quero que a minha peça fique simétrica a hora que eu começar a desenhar ela. E aí eu vou ir aqui e vou pegar a ferramenta de linha. Com a ferramenta de linha, eu vou vir aqui e vou desenhar o perfil da minha peça. Aqui, como eu desenhei a linha central, eu quero que ela fique simétrica, eu vou usar uma constraint aqui de simetria. Aí eu vou selecionar um ponto, segurando o Ctrl eu vou selecionar o outro ponto e a linha central. Percebam que aqui ele já criou a minha constraint de simetria. Agora eu vou dar um tamanho para essa minha peça. Tá aí, é esse o perfil que eu vou querer para minha peça. Aqui ainda dentro do Sketch
tem algo que é muito interessante a gente aprender a usar desde já, que é o Feature Requirements. Aqui você, ao clicar, ele vai te informar se o seu sketch está ok para você poder fazer o extrude conforme a ferramenta que você selecionou antes. No nosso caso foi o extrude. E aqui a gente pode ver o status que ele está todo ok. Aí a gente pode fechar essa janela e finalizar o nosso sketch. Aqui nós voltamos para a parte do extrude, que é a nossa ferramenta para criar geometria. Aqui o primeiro ponto que a gente tem é o depth. Aqui o que ele nos mostra? É a largura da nossa peça. Aqui eu posso controlar a largura tanto por aqui, posso controlar aqui digitando uma dimensão, e também o que eu mais gosto de usar, esse aqui que é de simetria, que ele faz um extrude para os dois lados. Aqui eu vou desenhar a nossa peça com 100 mm. Aqui nós vamos selecionar a espessura da nossa peça. Podemos aqui, dependendo de acordo com o nosso projeto, selecionar 5 mm, 10, de acordo com a espessura da sua chapa. No nosso caso aqui eu vou usar 5 mm. Se você perceber, ao clicar aqui, ele vai mudar a direção do material a partir da base, que é a nossa linha aqui, que foi desenhada no sketch. Então se eu apertar aqui, ele vai mudar e vai fazer a criação de material para o outro lado da linha. Se eu mudar aqui, ele vai criar e vai deixar por dentro da linha. Aqui no nosso caso eu quero que ele fique assim, porque foi como eu desenhei a peça e como eu controlei as dimensões dela. Se eu clicar aqui, além daquele sketch que eu fiz, ele vai ter mais a espessura. Então eu não vou conseguir controlar exatamente como eu quero a peça. Aqui em Placement é onde a gente pode ou selecionar o nosso sketch, caso já tenha ele feito, ou também definir o nosso plano. Aqui no caso, se a gente precisar editar o nosso sketch, é só clicar aqui em Edit e ele volta para o nosso sketch. E a gente pode alterar a dimensão conforme a gente queira. Após fazer as modificações, é só clicar de novo em OK. Aqui ainda temos o Options. Aqui nós temos o que? Nós temos o Side 1 e o Side 2, que é o lado porque ele vai criar a geometria. Aqui eu posso colocar 50 e você perceba que ele está fazendo a criação de material a partir do plano que foi selecionado. Antes estava aqui, em simetria. E aí ele faz o extrude para os dois lados e aí ele faz em simetria, ele faz o extrude a partir do plano, criando o material para os dois lados. Podemos utilizar aqui também o Blind, que você pode selecionar tamanhos diferentes para um de cada lado. Por exemplo, eu posso colocar aqui 100 mm para um lado e escolher em Side 2 para o outro lado apenas 20, 50, posso até aumentar mais. E aí depende novamente de como você quer criar sua chapa. No nosso caso eu vou usar Symmetric e vou deixar em 100. Aqui embaixo nós temos aqui o Radius, que é o raio de dobra da nossa peça. Aqui, por padrão, ele é definido como thickness. Num próximo vídeo eu vou estar explicando como é que a gente faz um template padrão, uma peça padrão para o Creo, toda vez que a gente for criar uma peça. Aqui no meu caso ele está configurado como thickness, mas aqui a gente pode editar também de acordo com o raio que a gente quer especificar. Por exemplo, a gente pode colocar aqui que ele vai ser 5 ou 10, a gente pode ir aumentando aqui. E outra coisa, a gente pode escolher também aonde que a gente quer que esse raio seja definido. Se é na superfície interna, inside, ou outside, que é na externa.
Então a gente pode definir se a gente quer que esse raio seja interno ou externo. No meu caso eu vou usar interno e vou definir aqui como 10. Aí aqui tem essa outra opção, que faz parte de configuração, que eu vou ensinar num próximo vídeo. Por isso que é importante você se inscrever no canal, para ficar atento nos próximos vídeos que a gente vai estar lançando aí. Aqui em propriedades, você tem aqui o nome da sua ferramenta, que é o nome que vai aparecer aqui na árvore. Bom, com tudo definido agora, basta a gente clicar aqui em OK. E nós vamos ter aqui a nossa peça criada. Uma outra ferramenta importante e básica para a gente saber é a parte do extrude para criar furos. Aqui no meu caso, que é o Creo Parametric Set, nós vamos ter essa opção aqui que é o Extruded Cut. Clicando nele, ele vai fazer o mesmo que o extrude normal. Ele vai te pedir para selecionar um plano ou uma face. Como aqui a gente já tem a geometria criada, eu não vou selecionar um plano aqui da árvore, mas sim essa face aqui, que é onde eu quero fazer o furo. Perceba que ele já criou essa linha azul e já veio para a parte de Sketch. Agora eu vou clicar aqui em Sketch View e vou desenhar aqui um círculo bem no centro. Aqui, uma outra coisa importante, percebam que ele só criou uma linha azul aqui, que é minha linha de referência. Caso não sejam suficientes, você pode vir aqui em referências e criar outras linhas. Se você clicar aqui, ó, você percebe que ele criou outra referência aqui. Ou você também pode vir aqui e deletar, caso você não a queira mais. No meu caso eu vou deixar ativado. Percebam aqui que tem um ponto central. E por que eu sei que é o central? Porque vocês lembram que eu fiz um estudo de simetria? Então, ó, aqui ó, a gente pode ver que é o plano frontal. E esse pontinho aqui é o ponto central da peça. Eu vou querer criar esse furo bem aqui no centro mesmo. Então eu pego a ferramenta aqui de círculo e desenho um círculo e dou um diâmetro para ela. Com isso feito, eu posso clicar aqui em Feature Requirements novamente para checar se está tudo ok. Percebam que está tudo ok aqui no status. Então, clicando em OK, nós vamos criar o nosso furo. E aqui ó, nós temos a mesma ferramenta Depth, que a gente vai poder escolher se a gente quer o extrude para um determinado tamanho, simetria ou passante até a próxima face. No nosso caso aqui, eu vou deixar até a próxima face. Vou clicar em OK. Uma coisa que é normal se ter em chapas metálicas também é a quebra dos cantos vivos. Para tal, eu vou usar o chanfro. Para isso, você vem aqui em Engineering, Chamfer, Add Chamfer. E aqui a gente vai colocar o tamanho desse chanfro. Vou colocar em 5. E aí eu vou selecionar a aresta. E aí a gente vai criar o chanfro. Uma coisa importante. Aqui ó, em Sets, ele mostra quais as referências que eu estou selecionando. Se eu não segurar o Ctrl e selecionar outra aresta, ele vai criar outro set. E caso eu precise editar todos esses chanfros de uma vez, eu vou ter que selecionar cada um dos sets. Então, o que é preciso fazer? Você vem, seleciona o set e segura o Ctrl e seleciona todas as arestas que você precisa. Percebam que aí ele vai ficar dentro de uma referência. Percebam que aí ele vai ficar dentro de referências e dentro apenas de um set. Então, caso eu precise editar, ele vai editar todos os chanfros de uma vez.
Ou também, caso eu precise que apenas um dos chanfros sejam diferentes, eu vou selecionar com Ctrl aqui para desselecionar essa aresta e vou criar um novo set. E vou selecionar essa aresta novamente. E para esse em específico, eu vou querer um chanfro um pouco maior, 20, por exemplo. Um pouco mais, eu vou colocar 25. Enquanto isso, os outros permanecem com 10. Ou eu posso vir aqui e alterar todos os outros também, diminuindo eles para 5. Com isso feito, eu posso clicar aqui em OK e nós vamos ter a nossa peça criada. Com a peça toda feita da forma que queríamos, agora nós vamos criar o blank para poder realizar o processo de corte dela. Esse é um ponto muito importante. Se você ainda não teve contato com o processo de fabricação de peças em chapa metálica, saiba que depois do desenvolvimento em CAD, esse é o próximo passo, e onde a peça real começa a tomar forma de verdade. Sendo assim, o primeiro passo então é a gente desdobrar essa peça. E a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui em cima tem a ferramenta chamada Unbend. Clicando nela, ela vai realizar o desdobramento da nossa peça. E aqui é uma coisa muito importante que pouca gente que já usa essa ferramenta esquece de ter atenção. Aqui é a face principal para o desdobramento dessa peça. Por exemplo, se eu vir aqui e clicar nessa face, ele vai desdobrar a partir dela. Se eu vir aqui e clicar nessa, ele vai desdobrar a partir dela. Ou seja, aqui é a face principal que eu quero que seja feito o desdobramento. Nessa caso da nossa peça, vai ser essa superfície aqui que foi a que o próprio Creo tinha criado já. Feito isso, é só clicar em OK. Com a nossa peça desdobrada, o próximo passo é criar um arquivo de desenho para criar o arquivo DXF. Para isso, nós vamos aqui em New, Drawing, e aqui vamos ter File Name. No meu caso está configurado para que o Drawing seja criado com o mesmo nome da peça padrão que eu estou criando. Aí eu clico em OK. Aqui é outro ponto para se ter muita atenção. Caso o seu Creo não esteja configurado corretamente e você selecionar um desses tipos de template aqui, A, B ou C, ou até mesmo esses aqui que você pode perceber que estão em polegadas, e aqui tem outros em milímetros, se você não fizer a seleção correta aqui, a sua peça vai ser salva em polegadas, e isso pode causar algum problema depois. Para evitar isso, nós vamos utilizar aqui o Empty. E aqui, novamente, nós vamos escolher a orientação Landscape. E aqui, em Standard Size, nós vamos escolher algum dos formatos ISO A. Nós não vamos escolher nenhum desses outros Standard Size aqui. Por quê? Percebam aqui que eles estão em polegadas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar com essa peça em milímetros. Eu vou selecionar aqui então o Standard Size A4. Aqui ele já criou o nosso arquivo de desenho. Feito isso, nós vamos agora precisar gerar a vista da nossa peça aqui. Para isso, nós vamos aqui em General View. Nessa janela, nós vamos clicar em OK. E percebam aqui que ele fala para mim selecionar um ponto central para inserir a vista do desenho. E aí eu vou selecionar bem aqui no meio. E aí ele já colocou aqui a vista e abriu essa janela, Drawing View. Percebam que aqui nós temos alguns poucos nomes de vistas. Então, o que a gente vai fazer? Então, aqui no nosso desenho,
nós vamos orientar a nossa vista. Vamos dar 2 cliques e vamos selecionar aqui Geometry References. Aqui eu sei que é a parte superior da peça e eu quero que ela seja a parte de baixo na hora que cortar na chapa. Então eu vou trocar aqui para Back e vou selecionar uma outra referência Top. E aí ele já ficou na posição que eu quero. Percebam que eles têm uma linha que não deva estar no DXF. Então nós vamos vir aqui em View Display e alterar aqui Tangent Edge Display Style para None. E aí vamos deixar só o perfil da peça. Outra coisa muito importante é a escala. Percebam aqui que a nossa escala está em 0.2, ou seja, muito menor do que a nossa chapa. E ela deve sempre estar na escala 1, ou seja, 1 para 1. Percebam aqui que ele ficou além dos limites da nossa folha, mas isso não tem problema. Aqui ó, em Sheet Setup, nós vamos desativar o Show Format e vamos clicar em OK, para ficar somente a nossa geometria da peça. Agora nós vamos vir aqui em File, Save, Export, vamos selecionar aqui DXF, vamos clicar em Preview e vemos que está OK. Agora nós vamos clicar em Export e selecionar uma pasta. Pronto. Vamos só clicar em OK e o nosso arquivo está pronto para mandar para corte. Eu sempre gosto de dar uma olhada no AutoCAD, porque o Creo Paramétrico ele não é perfeito. Na hora de salvar o DXF, às vezes ele cria algumas linhas indesejadas. Bom, aqui está tudo ok, está linhas inteiras sem subdivisões, que é o ideal. Então, a nossa peça foi criada e o nosso DXF salvo. Portanto, pessoal, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo, das dicas que nós demos. Então, pessoal, é isso que a gente tem para mostrar hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Já clica no se inscrever para você não perder os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo sobre Creo Paramétrico. Então, pessoal, por hoje é isso. Até mais.